E para quem não me conhece, meu nome é Jean, faço vídeos aqui já faz uns 4 ou 5 anos falando sobre os Estados Unidos, tá? Para você que está chegando aqui. Mas vamos lá com esse vídeo aqui hoje. Tive que fazer, hoje está nevando aqui, na verdade foi pouca neve, bem pouca neve na verdade, mas tá nevando, né? E eu não gosto de neve, prefiro, eu até gosto do frio, mas que não seja com neve, né? Desde que o Biden entrou na administração aqui desse país, né, ele não abriu as fronteiras, como falam, né? O Biden abriu as fronteiras dos Estados Unidos, entra gato e cachorro. Não foi isso, pessoal. Que fique bem claro, não foi isso. A administração do Biden, eles têm que sustentar uma promessa que eles fizeram, né, com a população latina aqui nos Estados Unidos, porque eles precisavam dos latinos para ganhar a eleição, né, ganhar a eleição, né? E eles prometeram que facilitariam, principalmente para os países centro-americanos, os países mais que tem conflitos, tem guerra de crimes, né, crime organizado. Então tem muitos jovens ali, adolescentes, que são recrutados, né, para o mundo do crime. E ele prometeu então que ele iria ajudar essas pessoas. E lógico, as famílias que estão aqui, que gostariam de ter seus familiares longe desses problemas, o apoiaram, né? Nós estamos falando ali de países muito pequenos, né, como Guatemala, Honduras. São países pequenininhos e as pessoas não têm para onde ir. Não é como o Brasil, que tem uma extensão territorial gigante, e se tem crime numa cidade grande, você pode ir para outra, você pode mover de um lado para o outro, né? Já esses países, Honduras, lembrei o nome, esses países não, o próprio México, né? O México é dominado, felizmente. Então ele deu oportunidades para as pessoas que são perseguidas, que tem um argumento válido, tá, pessoal? Nós estamos falando aí de mais de 5,3 milhões de pessoas. E isso virou notícia. 5,3 milhões de pessoas foram para os Estados Unidos e entraram, que é uma população enorme, quase a população de Portugal. E esses movimentos inclusive se estenderam até o Brasil, países que não tem nada a ver com esse triângulo ali de países que realmente precisam de ajuda. Ou alguns países longe que precisam, como é a Venezuela, Haiti, a própria Cuba, né, fugindo do comunismo. Então a gente vê o número de pessoas fugindo para os Estados Unidos por causa da pressão comunista que é a Venezuela, que é a Cuba, né, o Haiti, dos problemas, as catástrofes naturais, né, que acontecem lá. E todo mundo vê os Estados Unidos, como um escapamento desses lugares. Bom, fomentado por youtubers, né, que falam, não, pode meter o pé e vir, ou por aqueles que entraram pelo Caicai com mentira, muitos brasileiros que não qualificam, pessoal, mentiram na fronteira, conseguiram entrar, e aí começou a espalhar pelo interesse daquelas quadrilhas do Brasil que enviam pessoas, que é um crime de tráfico humano, né, enviar pessoas, expor essas pessoas ao perigo. Aliás, eu vi um vídeo de um cara chamado Anthony Guerrera, esse é o nome dele. E tem um outro Mark, qualquer coisa assim, não lembro o nome, onde eles fizeram a caminhada vindo desde Colômbia até a fronteira que os coiotes fazem para trazer as pessoas. Cara, é triste, angustiante, é inacreditável. Eu não sei como. Eles são repórteres, né? Eles se colocaram na posição de uma pessoa que estavam vindo para cá, e horrível, desde preservativos espalhados, presenciaram coisas entre os coiotes, o que eles falavam, como que as mulheres sofrem, inclusive os pequenininhos, né, a gente pode falar nome, nessa caminhada absurda que pais irresponsáveis, através da ganância, expõem seus filhos. É nojento, e eu culpo muito isso, youtubers. Essas pessoas são os culpados disso, né?
Vocês sabem um pouco da história das que chega, né? Que fulano sumiu, mas não sabem o outro lado da história, as pessoas que realmente desaparecem em quantidades absurdas, porque caem na mão dos criminosos, mas os menores que são violados, mulheres. É lamentável. Eu culpo os youtubers, culpo também a administração do Biden, esse irresponsável, um irresponsável que não soube lidar com essa situação. Agora que está mudando um pouco, mas depois de tanto sofrimento, as pessoas não têm culpa, elas estão desesperadas, querendo buscar uma oportunidade. Mas enfim, 5,3 milhões de pessoas entraram. Muita gente fala, nossa, muita gente que entrou no país, quase uma população de Portugal, por exemplo, entrou dentro dos Estados Unidos. Vocês têm que entender o seguinte, que menos de 35%, foram 34%, não tenho certeza do número, mas está na casa dos 30 e poucos por cento, foi que de verdade entrou no país, que está aqui dentro, que estão aguardando por uma audiência do juiz. Muitos não têm argumento válido, simplesmente desaparecem. Né? Desaparecem no país e não voltam, não vai lá nas cortes, né? Outros, depois que espalharam, né, fizeram os youtubers, várias pessoas fizeram, espalharam fake news de que se você encher o país de filho, você nunca mais é mandado embora. Que em parte, de certa forma, eu acredito realmente que a pessoa não é mandada mais embora. Mas isso não segura ninguém, né? Não quer dizer que você tem um monte de filhos aqui que eles não vão te expulsar. Se eles tiverem que expulsar, eles vão expulsar sim, mesmo você com os filhos. Mas dificulta sim, ajuda a manter a pessoa no país. Então assim, usam de meios, né, de artifícios para poder burlar o sistema imigratório. A maldade, né, pessoal? A maldade. Mas enfim, são 30% dessas pessoas, que é um número grande, absurdamente grande, que estão entre presos nas cadeias e soltos esperando, aguardando uma audiência com o juiz, que pode ser negativa. Por exemplo, o Brasil, que praticamente quase não qualifica para esse tipo de benefício, ficar no país, porque não existe um argumento válido, a menos que seja algo de verdade, comprovado, que tenha um histórico, que tenha, enfim. Não é muito fácil um brasileiro provar que está fugindo, porque, enfim, né, aquelas histórias que a gente já sabe. E o que aconteceu com os outros 70%? Foram mandados embora, pessoal. 70% já foram para audiência, já foram dado pedidos de deportação, ou sequer conseguiram entrar no país, ou entraram e foram deportados para o México ou de volta para os seus países, e uma quantidade enorme estão chegando no Guatemala, no Honduras, no Peru, no Brasil, Chile, e por aí vai. São todos os dias voos e mais voos fretados de pessoas sendo mandadas embora em quantidades absurdas, que ninguém mostra, né? Inclusive, aqui nos Estados Unidos, as emissoras também não gostam de mostrar isso, porque, assim, não gostam de mostrar abertamente, né? Fazer disso um headline, né? A manchete, porque isso atrapalha a administração do presidente Biden, já que, inclusive, daqui a 1 ano e meio começam as eleições, né? As campanhas eleitorais de novo. Então, assim, muita gente fica falando, tem 5 milhões, 6 milhões entraram no país, é um pouco de conversa. 30% sim, que é um número, uma quantidade gigante, né, gente? Nós estamos falando aí de mais de 2 milhões de pessoas que entraram no país, e certamente muitos conhecidos de vocês talvez estejam aqui. Mas como eu falei, é uma quantidade pequena comparada com a quantidade que entrou, né? Aqueles números absurdos de pessoas chegando. E que agora vai mudar também com a nova diretriz aí, né? Agora vários países não vão poder chegar na fronteira, vão ter que pedir esse asilo no próprio país de origem. Por exemplo, o cara tá lá na Guatemala, ele vai ter que ir na embaixada da Guatemala e pedir lá e ver se vai qualificar a partir de lá. E isso vai se estender para outros países. E uma outra diretriz também, outro plano é que não adianta a pessoa sair lá do Brasil e cruzar toda a fronteira para entrar aqui e pedir asilo, não vai ser aceito. As pessoas vão ter que pedir no primeiro país que ele encontrar, né? Porque senão vira uma viagem intercontinental e é comprovada aí uma fraude, né? Ela simplesmente quis chegar aos Estados Unidos e não quis simplesmente pedir um auxílio de ajuda num outro país mais próximo.
Tá bom, pessoal? Então, assim, essa história de que Biden abriu fronteira, que entra gato e cachorro, não é assim. Existe, sim, um sistema humanitário válido, porque tem pessoas que precisam de verdade. Embora eu acho que pessoas que realmente, quantidades que precisariam, são países como a própria Ucrânia, onde milhões de ucranianos tiveram que pedir ajuda em outro país. Esses, sim, precisariam entrar aqui, né? E outros países que estão em guerra, vários países africanos, países lá do Oriente Médio, países que de verdade pessoas precisam de uma ajuda e não tem, porque infelizmente pessoas que abusam do sistema entram, mentem, como vocês viram, não sei se vocês viram em Nova York, um grupo de imigrantes que foram trazidos para cá, a princípio foi dado para eles como forma de emergência, sem saber onde colocá-los, um hotel de luxo no centro de Nova York. E depois do país ajeitar os abrigos para eles ficarem, até que as suas cortes, as audiências cheguem, eles foram removidos e não aceitaram, né? Estão fazendo protestos, vão ficar na rua porque querem ficar nos hotéis de luxo, sem fazer nada, não querem ficar em abrigos como todo mundo. É um absurdo, é isso que eu falo, das pessoas que não estão precisando de verdade, estão abusando do sistema e espero que o governo veja isso e tome providências para que esse tipo de abuso no sistema não restringe pessoas que de verdade precisam estar aqui. Tá bom, pessoal? Deixe seu comentário aí nesse vídeo um pouco longo e a gente se vê no próximo vídeo.